Uma notícia sobre a reforma tributária, bem no apagar das luzes de 2025, pareceu um verdadeiro presente de Natal antecipado para muitas empresas no Brasil. A manchete era clara: o fisco flexibilizou uma regra que podia basicamente paralisar o país em janeiro de 2026. Mas, como sempre, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Foi presente mesmo ou um cavalo de Troia? Exatamente. É a clássica situação, né? Onde um alívio imediato pode esconder um risco lá na frente, um risco bem maior. O pulo do gato aqui é entender a diferença, que é gigante, entre uma mudança técnica no software do governo e uma mudança na lei. E olha, essa diferença pode custar caro. Para esta nossa análise, a gente está com a famosa nota técnica 1.33 da Receita Federal em mãos, que foi a que causou todo o alvoroço, e também com análises de especialistas como a do canal Tributário Expert e comunicados oficiais como um bem interessante da Cefaz do Piauí. A nossa missão é simples: separar o que é alívio real da armadilha escondida e entender o que as empresas precisam de fato fazer agora. Ok, vamos reconstituir o cenário. A gente estava em dezembro de 2025 e o clima era, assim, de apreensão total. A promessa era que, a partir de 5 de janeiro de 2026, o sistema do fisco ia simplesmente rejeitar qualquer nota fiscal eletrônica que não tivesse os campos dos novos impostos, o IBS e a CBS. Basicamente, quem não estivesse pronto não conseguiria vender, simples assim. E aí, no meio disso tudo, veio essa nota técnica. O que ela fez na prática? Olha, ela apertou um botão de pausa numa parte muito específica do sistema. O nome técnico do que foi suspenso é a Regra de Validação UB12-10. Parece complicado, mas pensa nela como se fosse o segurança eletrônico na porta do sistema da Receita, sabe? Uhum, ok. A função desse segurança era barrar na hora qualquer nota fiscal que chegasse sem as informações do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da contribuição à CBS. A nota técnica, então, basicamente disse para esse segurança: olha, tira umas férias. Por enquanto, pode deixar passar. Ou seja, o pesadelo de ter a operação inteira paralisada no primeiro dia útil do ano, isso foi afastado. Pelas fontes que a gente viu, o sentimento geral foi de um suspiro de alívio coletivo. Muitas empresas, talvez a maioria, estavam perigosamente atrasadas na adaptação dos sistemas de faturamento. Isso deu um fôlego. Um fôlego. Essa é a palavra exata. A nota técnica adiou essa validação automática para uma implementação futura. Uma data que, assim, ninguém sabe qual é. Isso evitou o caos operacional. Mas é importante dizer que essa decisão não foi uma surpresa total, não. Nos bastidores, já se sabia que a prontidão das empresas era muito baixa. Forçar a regra seria economicamente um desastre. O governo piscou primeiro. Certo. Então, na superfície, a notícia é ótima. O sistema não vai travar. Mas aí eu pego a análise lá do canal Tributário Expert e o especialista é muito enfático, quase que bateu numa mesa. Ele diz: atenção, a obrigação não foi prorrogada. E isso, confesso, me deixou confusa. Como assim? A nota não vai ser rejeitada, mas a obrigação continua valendo? Parece contraditório. E essa é a armadilha. É aí que mora o perigo. A confusão acontece porque as pessoas acham que a nota técnica é a lei, mas ela não é. Pensa numa hierarquia de normas. Lá no topo, a gente tem a Lei Complementar 214 de 2025. É ela que manda, foi ela que criou a obrigação. Ela diz: a partir de 1º de janeiro de 2026, toda nota fiscal deve conter o destaque do IBS e da CBS. Ponto final. Entendi. A nota técnica é um documento de um nível muito mais baixo. Ela é essencialmente um manual de instruções para o software da Receita. Só isso. Ah, entendi. Então, a lei é o código de trânsito que diz que o limite de velocidade é 80 quilômetros por hora. A nota técnica é só um aviso de que o radar de velocidade daquela estrada está, sei lá, temporariamente desligado para manutenção. Perfeito. O limite de velocidade não mudou. Você ainda pode ser multado por um policial que estiver ali na beira da estrada. A analogia é perfeita. A ausência da rejeição automática do flash do radar não é uma permissão para correr. A empresa que emite a nota sem os dados do IBS e da CBS está, perante a lei, cometendo uma irregularidade. A nota dela vai ser autorizada, o cliente vai receber, o produto vai ser enviado, mas um registro de descumprimento legal foi criado. Certo. E isso nos leva a um conceito que é chave aqui:
a obrigação acessória. Certo, esse termo aparece bastante. O que é exatamente uma obrigação acessória? Pensa assim, a obrigação principal de uma empresa é pagar o imposto devido. É o dinheiro que sai do caixa e vai para o governo. Ok. A obrigação acessória é toda a burocracia, toda a papelada que você precisa fazer para provar ao fisco que está calculando e pagando tudo certo. É preencher a nota fiscal com os campos corretos, entregar as declarações no prazo, manter os livros em ordem. O que o fisco está sinalizando é que mesmo que a obrigação principal de pagar o IBS e a CBS esteja suspensa em 2026, a papelada, a obrigação acessória, tem que estar perfeita desde o primeiro dia. Ok, isso deixa tudo bem mais claro. A flexibilização foi na fiscalização automática, não na regra em si. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Na prática, qual o tamanho do risco? Eu consigo imaginar um diretor financeiro com 1000 problemas para resolver, pensando: quer saber? O próprio governo desligou a verificação, vou correr o risco e me preocupo com isso depois. Qual a chance de me pegarem? É uma aposta tão irracional assim? Olha, irracional não é, mas é extremamente arriscada. E os riscos vêm em duas camadas. A primeira e mais óbvia é a multa. Descumprir uma obrigação acessória gera penalidades. Mesmo sem a rejeição automática, o fisco tem 5 anos para fiscalizar essas notas emitidas erradas e aplicar as multas. Pode não ser hoje, mas a conta pode chegar em 2028 com juros e correção. Uma espada pendurada sobre a cabeça da empresa por 5 anos. Mas você falou em duas camadas. Qual é o segundo risco que as fontes apontam como o perigo maior? E aqui a coisa fica fascinante. E foi algo muito bem destacado pela análise da Cefaz lá do Piauí. É o incentivo escondido na lei. A Lei Complementar 214, lá no artigo 348, ela estabelece uma condição para o grande benefício de 2026. E o benefício é: as empresas não precisarão recolher, ou seja, pagar, o IBS de 0,1% e a CBS de 0,9% durante todo o ano de teste. Ah, então é uma troca. O governo diz: me ajude a testar o sistema, preenchendo tudo direitinho, e como recompensa, você não precisa me pagar esses novos tributos esse ano. Exatamente. A dispensa do pagamento está diretamente condicionada ao cumprimento integral das obrigações acessórias. Entendi. Ou seja, se a empresa não preencher a nota fiscal corretamente, destacando o IBS e a CBS, ela quebra parte dela no acordo. Tecnicamente, ela perde o direito a essa dispensa. O especialista do vídeo que a gente analisou chega a especular que o fisco poderia, no limite, cobrar esses tributos retroativamente da empresa que não cumpriu a regra. Uau! Então, a economia de tempo de não ajustar o sistema agora pode virar uma dívida tributária totalmente inesperada lá na frente. A tentativa de adiar um custo de TI pode gerar uma obrigação de pagar um imposto que ninguém estava esperando. Exato. Isso muda completamente o cálculo de risco. Muda tudo. O que parecia ser uma pequena multa por papelada errada se transforma no risco de ter que pagar o imposto. E vale lembrar um detalhe importante que a Cefaz-PI fez questão de frisar. Essa obrigação de destaque na nota fiscal e, por consequência, todo esse risco não se aplica aos contribuintes do Simples Nacional. A lei complementar foi bem explícita em deixar essas empresas de fora da fase de testes. É uma exceção crucial. Certo. Mas isso me leva a uma outra questão. Por que o fisco criou essa situação tão confusa? Ao desligar a validação, eles sabiam que iam criar essa lacuna entre a lei e a fiscalização. Por que não simplesmente adiaram a lei por alguns meses? Parece que eles optaram pela solução mais ambígua possível. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a decisão foi puramente pragmática. Foi uma medida de contenção de danos. O Matheus Cortes, que é do grupo de trabalho da reforma tributária lá na Cefaz-PI, ele explicou bem o raciocínio. O objetivo principal era não afetar a emissão das notas fiscais, que também tem destaque do ICMS. Ah, ou seja, eles ficaram com medo de que o novo sistema, ainda instável e com baixa adesão, pudesse quebrar o sistema antigo, que ainda é o que realmente importa para a arrecadação de hoje. Para não arriscar o ICMS e o IPI, eles preferiram deixar a porta do IBS e CBS aberta. Precisamente.
foi um reconhecimento tático de que a implementação estava atrasada do lado das empresas e que forçar a barra causaria uma disrupção econômica real. Mas, em vez de adiar a lei, o que seria um sinal político de fraqueza e poderia desmobilizar ainda mais as empresas, eles optaram por essa solução cirúrgica. Eles basicamente disseram: nós não vamos paralisar as suas vendas, mas a responsabilidade legal continua 100% com vocês. Usem este tempo extra com sabedoria. Isso nos diz algo sobre o futuro da reforma, não é? Essa situação toda parece um microcosmo dos desafios que vêm por aí. Foi uma falha de comunicação do governo, foram as empresas que procrastinaram ou a complexidade da mudança que foi simplesmente subestimada por todo mundo? Provavelmente uma combinação dos três. Mostra que, por mais que se planeje, a transição de um sistema tributário dessa magnitude é por natureza caótica. Revela que o governo está disposto a ser flexível para evitar um colapso, mas também que vai usar a lei para manter a pressão. Esse episódio serviu como um primeiro teste de estresse real para a reforma, e a solução encontrada foi um remendo de última hora, não uma manobra planejada. Isso sugere que podemos esperar mais episódios como este nos próximos anos. Então, vamos amarrar as pontas. A grande notícia é que o risco de um apagão fiscal em janeiro de 2026 foi evitado. As empresas ganharam um tempo técnico para ajustar seus sistemas sem parar de faturar. Sim, mas o alerta de todas as fontes que a gente analisou é uníssono e muito claro. Não relaxem. A obrigação legal de incluir o IBS e a CBS nas notas fiscais a partir de 1º de janeiro não mudou. Ela está em pleno vigor. E tratar essa flexibilidade técnica como se fosse uma permissão para não fazer nada é um erro que pode custar muito caro. O risco vai de multas por descumprimento até, no pior cenário, a perda do benefício de não pagar os novos tributos durante todo o ano de teste. O conselho final é usar esse fôlego para acelerar, não para frear. Exato. E, para a gente refletir, a situação toda levanta uma questão estratégica fundamental. Essa decisão de criar uma lacuna temporária entre a exigência da lei e a sua fiscalização automática nos mostra uma coisa. O fisco está jogando um jogo complexo. A pergunta que fica no ar é: essa flexibilidade pragmática é o novo normal para toda a longa transição da reforma? Uma espécie de jeitinho institucionalizado para lidar com os problemas? Ou foi só uma medida de emergência, uma exceção, que será seguida por uma fiscalização muito mais dura e implacável assim que os sistemas estiverem 100% operacionais? A forma como as empresas apostarem na resposta a essa pergunta vai definir quem terá sucesso e quem terá problemas nos próximos anos.